Abra por favor comigo, livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Estou feliz aqui de ter de volta esta casa, congregando conosco, pastor Dário de Oliveira, meu amigo. Já fiz a devida menção ao senhor na sexta-feira, mas gostaria de fazê-lo novamente. Deus abençoe, viu, pastor Dário? O senhor é uma bênção. Glória a Deus. Esteve aqui, ministrou a palavra na sexta-feira, foi uma bênção. Estaremos percorrendo junto esse caminho estreito até chegar lá, né, pastor Dário? Em nome de Jesus. Daniel, capítulo 1. Daniel, no 1º capítulo, versículo de número 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: E Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não fosse obrigado a contaminar-se. O 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Somente estes 2 versículos. Quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor, queremos rogar a Ti para que o Senhor continue com a Tua presença em nosso meio, como já temos sido ministrados pelo Senhor. Nosso coração tem sido ministrado por Ti nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me abra a porta da Tua palavra e que eu seja, Senhor, um instrumento do Senhor. Falho, pecador, como sou, mas estou aqui na Tua dependência, e eu quero rogar a Ti que o Senhor use de misericórdia com a Tua igreja aqui reunida e congregada, e venha ministrar uma palavra do Teu coração para o nosso coração nesta noite, para que o Teu nome seja engrandecido. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, livro do profeta Daniel, ele inicia nos contando a respeito do tempo em que o Senhor entregara a nação de Judá nas mãos da Babilônia. E Nabucodonosor, ele faz investidas contra o reino de Judá, para poder levar cativos, para poder levar prisioneiros as pessoas que ali moravam. Nós vamos lendo este capítulo, o 1º capítulo, que fala a história, nos dá um contexto, uma biografia de Daniel, nos primeiros versículos. A gente vai entender que no versículo 2, o Senhor permitiu que Judá fosse entregue nas mãos de Nabucodonosor, por conta do pecado que havia envolvido, que havia contaminado a todos os habitantes daquela nação escolhida por Deus. A nação de Israel, o reino do norte, já estava em cativeiro, mas o Senhor de tempo em tempo levantava reis bons, alternava-se entre reis ímpios e reis tementes a Deus, que trazia o povo novamente para a presença de Deus. Dos últimos reis de Israel, de Judá, que fora o homem temente a Deus, destaca-se Josias, que mesmo tendo começado muito cedo a reinar,
trouxe o temor do Senhor e a palavra de Deus para a nação, mas o povo estava com o coração endurecido. E o Senhor, através dos seus profetas, Ele anuncia a queda, anuncia a ruína, Ele anuncia a destruição. Seria um sinal de juízo, porque Deus, Ele anunciara, Ele daria tempo, Ele avisara. O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele sempre nos avisa, Ele sempre está a falar conosco, Ele sempre nos dá oportunidades, mesmo quando estamos mergulhados, quando o homem mergulhado como está no pecado, distante do caminho do Senhor, o Senhor não tem prazer em que o homem se perca, e por isso Ele sempre levanta alguém, uma voz, uma canção, uma palavra, um instrumento dele, para resgatar o que está perdido, para não deixar se perder totalmente. Por amor à humanidade, a palavra diz que o Senhor, Ele entregou o seu próprio Filho, como sacrifício vicário naquela cruz, expiando os pecados da humanidade, trazendo o homem de volta para a sua presença, reconciliando o homem com Ele, através de Jesus. Mas o Senhor não põe cabresto, o Senhor não obriga ninguém a obedecê-lo e a servi-lo. Nós temos liberdade para ouvir, praticar, ou para ouvir e não praticar. E é isso que acontecera com aquela nação, que deu as costas, e o Senhor então os entrega na mão de Nabucodonosor, na mão daquele rei, que por intermédio de Nabucodonosor, Deus estava executando juízo contra o seu povo. Porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, o nosso Deus é perdão, o nosso Deus é graça. Mas haverá um tempo em que Ele também há de se manifestar com juízo. E hoje nós temos a porta da graça, hoje nós temos o acesso à presença do Pai, hoje nós temos a oportunidade de nos achegarmos diante do trono da glória. Hoje eu e você temos liberdade, e eu louvo a Deus que numa noite de domingo fria, num final de semana chuvoso, o Senhor trouxe a sua igreja, porque nós viemos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe a este lugar. Eu louvo a Deus porque cada um de nós que estamos aqui, desde aqui o altar, até a galeria, até a porta, todos nós não viemos aqui para nos mostrar alguém, para bater ponto, para nos exibir, não. Nós viemos aqui com um sentimento de gratidão, nós viemos aqui com um propósito de adoração em nossos corações. Eu tenho certeza, ninguém saiu de sua casa em vão. Ninguém saiu de sua casa somente por sair. Não, você saiu do seu lar com um propósito. E o Senhor Deus, Ele conhece o propósito de cada coração, de cada vida. Isso é ação do Espírito Santo em nosso meio. Isso é ação do Espírito de Deus que trabalha em nosso coração e nos atrai para a sua presença. Aleluia. Os louvores nos levam à presença de Deus. Os louvores, a adoração, eles nos elevam ao trono da sua graça, aonde o cansado é renovado em força, aonde o triste recebe alegria, aonde o enfermo recebe cura, aonde aquele que está vazio recebe uma palavra de alimento da parte de Deus. Deus nos trouxe a este lugar
Deus nos trouxe com um propósito. Deus nos trouxe porque Ele sabe o que nós precisamos. E este sentimento de falar com Deus e perguntar para o Senhor, irmão Renan, o que é que a tua igreja precisa ouvir? Irmãos, estar neste altar, santos obreiros sabem disso, é uma dependência total dEle. Porque quando assumimos este altar, nós não estamos falando algo nosso, não estamos falando algo do nosso intelecto, não estamos falando algo aqui da terra. Quando assumimos este altar, nós assumimos um compromisso de transmitir algo que Ele quer transmitir à igreja. E quem é que conhece os corações, senão o Deus que está no céu? Aleluia. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe a palavra que você veio receber e que você necessita nesta noite. E eu quero dizer para você que você não volta para sua casa da mesma maneira. Aleluia. Você nessa noite recebe uma palavra do céu para o seu coração. Nessa noite você recebe renovo do céu para o seu coração. Nessa noite você recebe alívio em sua alma, refrigério em sua alma, alegria em seu coração, consolo, bálsamo. Ele tem tudo o que eu e você necessitamos, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Ele então não quer que ninguém se perca, mas o povo das costas para o Senhor. E então Ele entrega-os nas mãos do inimigo. E quando os cativos começam a ser levados para a Babilônia, dá-se uma ordem por parte daquele que estava sendo o juízo de Deus contra o seu povo, que se escolhesse entre os de linhagem real, entre os nobres, se escolhessem jovens que não tivessem defeito, que tivessem boa apresentação, que tivessem entendimento em toda a ciência, entendidos em conhecimento e que tivessem capacidade suficiente para estar no palácio de Nabucodonosor, para que então aprendesse a cultura, aprendesse as leis e as letras dos caldeus, dos babilônicos. É interessante porque mesmo o povo sofrendo o juízo, o povo tendo apostatado, ali na linhagem real, mesmo os reis tendo se desviado, ali achou-se 4 jovens, 4 que eram da linhagem nobre, que eram da linhagem real, para que fossem instruídos, fossem doutrinados na cultura da Babilônia, para que fosse ensinado os costumes, a adoração, os ídolos, os cultos, os sacrifícios pagãos, tudo lhe seria transmitido. Mas dentre aqueles que foram separados, encontrou-se no meio deles 4 jovens que escolheram não se corromper. Embora havia uma crise espiritual estabelecida, embora o pecado houvesse contaminado muitos, lá no meio dos pecadores, o Senhor ainda tinha alguns. A crise espiritual, a crise religiosa, a crise política que se estabeleceu, não foi suficiente para abalar a fé daqueles jovens. Porque hoje
mais do que uma crise financeira, econômica, política, uma crise internacional que no mundo globalizado afeta o mundo inteiro, mais do que qualquer crise que a humanidade enfrente, hoje nós vivemos uma crise moral. Hoje nós vemos uma crise de integridade. Hoje nós vemos uma crise de caráter, em que muitos têm se permitido ser influenciados pelo mundo, ser levados pelo meio em que convive. E a sociologia, a psicologia diz que o homem, ele é um produto do meio em que ele convive. Só que no meio de tantos que estavam em crise de integridade, ali nós encontramos 4 jovens, por nome de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. 4 jovens que, mesmo saindo da sua terra natal, mesmo sendo tirados do meio da sua família, mesmo sendo arrancados do lugar onde eles estavam, da cultura, do templo, do palácio, eles escolheram permanecer fiéis a Deus, porque a integridade deles não estava embasada no sistema político. O sistema político de Judá ruiu, mas a fé que eles tinham em Deus não foi abalada. O sistema econômico monárquico desmoronou-se, eles foram arrancados do conforto em que eles estavam, mas isso não foi suficiente para abalar a fé que eles tinham em Deus. Aleluia! Eles conheciam o Deus que eles serviam, eles tinham convicção de que podem ter nomes, muitos outros deuses, mas Deus é Deus. Deus só há um. Aleluia! Deus só existe Ele. Para adorar não deve se entregar a mais ninguém a adoração senão a Ele, porque é dele, é por Ele, é para Ele são todas as coisas. Glória pois a Ele, amém. Você pode levantar as mãos e expressar adoração a este Deus que governa sobre o mundo, governa sobre o Brasil. Parece que está tudo perdido, mas a nossa confiança não está lá em Brasília, não está nos 3 poderes. A nossa confiança, ela permanece firmada, estabelecida, fundamentada no Deus que governa o mundo, no Deus que governa a história, no Deus que governa a nação, no Deus que governa as gerações, no Deus que conhece, sabe, pode todas as coisas. Aleluia, aleluia. As crises não foram suficientes para fazer com que aqueles 4 jovens que está no texto se destacaram dos demais. Que coisa linda! Foram trazidos da linhagem real. Até sem microfone, irmão. Foram trazidos vários. Só que dentre estes vários que estavam num lugar especial, reservado, restaram 4. Que quando o rei os chama para poder lhes propor, para poder lhes dizer
que eles estavam agora em outro ambiente, e aquele ambiente tinha que ser conforme eles queriam, tinha que ser conforme o rei queria, tinha que ser conforme a lei daquela cultura estabelecesse. Então aqueles 4 jovens, e um deles destaca-se na sua liderança, e ele então se posiciona. Entre os filhos de Judá estavam Daniel, Ananias, Azarias, e quando eles são trazidos para a cultura dos caldeus, dos babilônicos, eles mudam o nome, porque eles queriam mudar a identidade deles, a identidade que cada um tinha, o seu nome, como Daniel, por exemplo, que significa, o meu Deus é juiz. Os babilônios quiseram mudar a identidade deles, só que a identidade não estava simplesmente no nome, não estava simplesmente na aparência, porque eles na corte devem ter usado aquelas roupas que os caldeus usavam, mas a identidade deles estava no coração, a identidade deles estava na alma, a identidade deles estava convicta no Deus que eles conheciam, aquele Deus que eles ouviram dos seus antepassados, que os tirou do Egito, que enviou as pragas contra o povo do Egito, que abateu um tal de Faraó, que fez caminho em meio ao mar vermelho, que fez com que água jorrasse da rocha, que fez com que o mar desse codornizes, que fez com que uma nuvem os acompanhava durante o dia do sol escaldante, e aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo durante a noite. Um Deus que fez uma promessa de que os colocaria numa terra que mana leite e mel, um Deus que prometeu e um Deus que cumpriu as suas promessas. Eles conheciam este Deus que eles conheciam, portanto não tinha como ser diferente. E eles então, ao ouvirem as determinações, e a proposta era boa, sabe por quê, amados? O mundo é colorido, o mundo tem muitos atrativos, o mundo não oferece coisas ruins, o mundo nos seduz, nos tenta, e ser tentado não é pecar. Cada um de nós enfrentamos as nossas próprias guerras, e o diabo sabe, ele é especialista, ele sabe em qual área você é mais propenso a ceder. E ele sempre vem com as propostas, ele sempre vem com seduções, ele sempre vem nos oferecer pratos, iguarias, ele sempre vem nos oferecer algo. Ofereceu até para Jesus. Jesus estava no deserto, conduzido pelo Espírito. E quem é conduzido pelo Espírito, mesmo que esteja no deserto, ele não está sozinho no deserto. Quem é conduzido pelo Espírito, ele não está ao relento, ele não está abandonado. O diabo tentou até Jesus, que dirá eu e você? E então, para aqueles jovens, longe de tudo, sem se preocuparem ou sem dever se preocupar com alguém os ver, com alguém os acusar, porque eles estavam num ambiente onde era tudo normal, onde o pecado era legalizado, onde a idolatria era normal, mas eles escolhem, decidem continuar sendo fiéis a Deus.
Querido, ser fiel a Deus é uma decisão pessoal. Ser fiel a Deus é uma escolha. Escolher aqui na igreja, acredite, é fácil. Aqui o ambiente coopera. Aqui as pessoas ajudam. Aqui é tudo favorável. Mas o Senhor às vezes prova a nossa fé. É quando a gente sai daquela porta para fora. É quando o inimigo, ele vem com as suas iguarias. Iguarias deste mundo que querem nos contaminar. Pratos deste mundo que querem nos tirar do propósito. Que querem roubar a nossa fé. Que querem fazer com que a gente negue os nossos princípios. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus que cuida de nós. Nós sabemos que Ele é justiça, como foi falado aqui no começo do culto. Ele é o juiz que é justo, que defende as nossas causas. Ele é o Jeová Jirê, como aqui foi declarado. Ele é o Deus que cuida da minha vida, da minha família, da minha casa. Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. Ele é o Deus que eu sei que cada vez que eu me prostro diante dEle, Ele está pronto a ouvir o meu clamor e a minha oração. Então nessa noite, o Senhor fala conosco através desses jovens. Jovens que poderíamos atribuir a eles imaturidade, que poderíamos atribuir a eles inexperiência, mas quando a gente lê o texto, a gente vê que eram jovens decididos. Sabe o que o Senhor quer de mim e de você? Ele quer que nós tenhamos propósito na nossa entrega a Ele. Ele quer que nós estejamos firmados, convictos na fé que nós pregamos. Nós não podemos barganhar ou negociar a nossa fé. Não, a nossa fé não está para ser barganhada. Eu declaro aqui que eu confio, que eu creio, que Ele é justiça, que Ele é Jirê, que Ele é Shalom. Eu declaro aqui com os meus lábios. Mas quando o inimigo vem com uma iguaria para me apresentar como que eu me comporto, essa noite é uma palavra que me confronta. Porque em todo tempo, eu disse, os dias são maus, mas o Senhor, Ele nos dá o capacete da salvação, Ele nos dá o escudo da fé, porque a gente pode então apagar e neutralizar os dardos inflamados do diabo. Ele nos reveste pela sua palavra, que é a espada do Espírito, para que a gente possa guerrear. Nós não podemos permitir, nós não podemos nos deixar ser levados pelas propostas do maligno. Queridos, fora do ambiente que eles viviam, eles poderiam ter se corrompido, eles poderiam ter se desviado do propósito, mas aqui está escrito que eles escolheram permanecer fiel a Deus. Aqui está escrito que eles tomaram um posicionamento antes de chegar à proposta. Quando eles ouviram o que ia acontecer, irmãos, quando eles receberam a notícia
eles já falaram: nós não queremos compactuar com isso. O que é? Qual a situação? Qual a circunstância que eu e você podemos resistir, podemos rejeitar, podemos dizer não, mas às vezes estamos nos acovardando, às vezes estamos abrindo mão das nossas convicções, abrindo mão dos nossos princípios, princípios que são regidos pela palavra. Observe que a partir do momento em que eles se posicionaram, a partir do momento que eles tomaram uma decisão de não se contaminar, de não participar, de não se assentar na mesa com o que seria servido de melhor para eles. O melhor do mundo não se compara ao melhor que Deus tem para te dar. O melhor que o mundo pode oferecer não chega nem aos pés do que o Espírito Santo tem reservado para te entregar. Porque Ele diz a sua palavra que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem se chegou ao coração do homem, mente alguma conheceu aquilo que Deus preparou, reservou para aqueles que temem ao seu nome, para aqueles que escolheram ser fiéis a Ele. O que está reservado, o que estava reservado para aqueles jovens, no texto diz que eles então receberam graça e misericórdia de Deus, porque para suportarmos o que o inimigo tem nos proposto, é somente pela força que vem de Deus. E é por isso que eu disse, você e eu fomos trazidos aqui com um propósito. Ele quer nessa noite nos encorajar, Ele quer nessa noite fortalecer a nossa fé. Ele quer nessa noite te revestir da armadura dEle, porque Ele sabe as investidas que tem vindo contra a sua vida, Ele sabe as propostas que você tem recebido, Ele sabe as circunstâncias que você está atravessando, mas Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer revestir a tua alma, Ele quer blindar o seu pensamento, Ele quer blindar os teus olhos, Ele quer blindar os teus ouvidos, Ele quer revestir-te do alto da cabeça, a planta dos pés, para que você consiga suportar os ataques do inimigo. Por misericórdia e graça que Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos, eles não foram participantes daquilo que o mundo estava oferecendo. O Senhor, Ele está abrindo a porta da graça sobre a sua igreja nessa noite. O Senhor, Ele está abrindo a porta da misericórdia nessa noite. Talvez você no seu íntimo, você está pensando, mas eu já me contaminei. Talvez entre você e Deus, você está pensando, mas eu já barganhei. Mas o Senhor nessa noite quer te alcançar com a sua misericórdia. Ele quer fazer de você não mais um, mas Ele quer fazer de você um servo fiel. Um servo que não está numa crise de integridade, mas Ele quer fazer de você um crente fiel à sua palavra, fiel aos seus preceitos, fiel aos seus mandamentos. Sabe por quê, queridos? Quando aqueles jovens tomaram a decisão de não se contaminar, no primeiro momento houve temor, no primeiro momento houve um receio, mas o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com a gente quando a gente for colocado depois dos 3 anos na frente de Nabucodonosor?
Mas a palavra vem dizer que depois que passa o tempo, aqueles que escolheram não se contaminar, aqueles que escolheram não se manchar, aqueles que escolheram não participar, quando passa o tempo, eles estavam melhores do que todos aqueles outros. Sabe o que o Senhor nos diz? O Senhor nos diz que ser fiel é o melhor caminho. Obedecer a sua palavra é o caminho que te leva mais longe. Obedecer a sua palavra é o caminho que vai te dar vitória. Eu não sei em que áreas que você vem guerreando, que você vem lutando, mas quando você olha para aqueles que não se prostraram, quando você olha para aqueles que não se contaminaram, você vai ver que o Espírito de Deus vem com a graça sobre eles. A Bíblia diz que quando eles são apresentados diante de Nabucodonosor, eles então se apresentam 10 vezes mais sábios, inteligentes, capazes do que todos aqueles outros. Você não precisa do que o mundo tem para você alcançar o que você precisa. Você não precisa negociar a sua fé para chegar aonde você sonha chegar. A tua fidelidade a Deus, e aqui eu encerro, a tua fidelidade ao Senhor vai te fazer alcançar lugares aonde você nunca imaginou chegar. A tua fidelidade ao Senhor, a tua decisão de ser fiel ao Senhor e não negociar os teus princípios, a tua decisão de rejeitar os pratos, as iguarias que o diabo tem te oferecido, vai te colocar diante de um banquete espiritual, vai te colocar em posições elevadas. Deus manda eu dizer isso para você nessa noite. A tua fidelidade a Deus vai te levar a postos que você humanamente não conseguiria chegar. Eu encerro essa palavra nessa noite, pedindo para que você se coloque em pé e te chamando para um compromisso com Ele, te chamando para renovar a sua aliança com Ele, te chamando pelo Espírito de Deus para você se levantar da mesa que você está se assentando. Outro dia eu falei aqui mesa de comunhão, mas eu não estou falando agora de mesa de comunhão, eu estou falando de mesa que o diabo tem preparado, propostas que o diabo tem colocado na sua frente, banquetes que o diabo tem te mostrado, iguarias do rei, coisas que você olha e fala, meu Deus, mas é bom, eu preciso disso agora. Se eu não fizer isso agora, eu não sei o que vai acontecer nas minhas finanças, eu não sei o que vai acontecer na minha vida profissional. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você que Ele é o Jeová Jiré, é o Jeová que cuida de você, é o Jeová que mesmo que você neste momento, rejeitando, pense que não vai dar certo, Ele tem um caminho mais elevado, Ele tem um caminho mais elevado, Ele tem um caminho mais alto do que o seu. Eu quero orar, eu quero chamar você, que nessa noite precisa tomar esse posicionamento diante de Deus. Quero te chamar a vir aqui à frente, lá da porta da galeria, até aqui à frente, até o altar. E você vindo aqui, você não vai estar falando, não, eu estou em pecado, não, você está aceitando continuar sendo fiel ao Deus que te chamou, ao Deus que te resgatou, ao Deus que continua cuidando de você. Levante-se do seu lugar e vem aqui à frente. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levante por favor as suas mãos, eu quero orar por você em especial. Se tem alguém nessa noite que quer reconciliar-se com Jesus, tem aqui uma alma
que está reconciliando com Jesus, que está se levantando da mesa de Satanás para participar do banquete espiritual que Deus está lhe oferecendo. Vem aqui à frente. Eu quero insistir porque eu sei que tem pessoas que precisam se posicionar diante de Deus nesta noite. O irmão José está se reconciliando com Jesus. Irmão Rael, fica aqui, irmão Rael. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus? Levante as suas mãos. E eu quero orar por você. O Senhor, Ele quer te revestir para você resistir. O Senhor quer te encorajar para você resistir. Sozinho você não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele te reveste nessa noite, para que você possa resistir. Levante as mãos. Tem você nessa noite que precisa sair daqui com uma posição tomada, que precisa sair daqui de posse de um posicionamento. É você e Deus. Aceitando. Vem aqui. Tem uma jovem que está escolhendo Jesus nessa noite. A Júlia, ela está aceitando Jesus agora. Irmãos, quando eu vejo um jovem, um adolescente chorando, vem cá, irmã Bagestão, fica do lado dela, por favor. Quando eu vejo isso, eu não tenho como ver, Júlia, a ação do Espírito Santo. E o Senhor, Ele está dando livramentos para você, propostas que o inimigo estava colocando na sua frente, mas Ele está te servindo nessa noite com um banquete espiritual, dizendo que eu tenho para você é muito melhor.